Pai eterno, na Tua presença, Senhor Deus, nós nos colocamos. Nós sabemos que todas as coisas dependem do Senhor e é para o Senhor. Diante da Tua graça, nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxe aqui com um objetivo único, de juntos conversarmos sobre a Tua palavra. Que ela possa ser profunda em nossos corações e que todas as circunstâncias estejam debaixo da graça e do amor do Senhor. Eu te agradeço e eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos, eu vou ler um versículo, os irmãos leem outro, até completarmos todo o texto. Diz assim: em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aviso, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Jesus aqui está falando sobre ovelhas e condução de ovelhas. Talvez os discípulos não entenderam o texto, ou não entenderam o que Jesus estava falando, porque a mente deles estava concentrada principalmente no foco daquilo que não era o objetivo de Jesus. Nós sabemos que logo em seguida, quando Jesus vai passar por um momento de morte, os seus discípulos se dispersaram, porque eles entendiam que Jesus era, na verdade, um líder que ia restaurar, de certa forma, o povo de Israel dentro da estrutura e combater o Império Romano. E isso a gente vê de forma clara. Eles não entenderam o objetivo de Jesus. E Jesus então diz assim: não, eu sou o bom pastor. Aqui ele está falando de salvação. Ele está falando que ele dá a sua vida pelas ovelhas. As suas ovelhas o ouvem e respondem ao chamado. E ao responder ao chamado, se torna então parte do seu aprisco.
E as ovelhas do Senhor não seguem outra estrutura a não ser a estrutura daquilo que o seu bom pastor a conduz. Então ele está falando de salvação. Ele está falando justamente dessa condição. E quando a gente pensa na importância, por exemplo, da tulipe para o cristão reformado, a gente entende que há uma confusão no meio evangélico. Alguns que gostam da teologia reformada e dizem assim, vou procurar uma igreja da teologia reformada, às vezes se engana e diz assim, eu sou calvinista, né? Mas nós não somos só calvinistas. Nossa confissão de fé, ela se estende e é mais ampla um pouco do que o próprio calvinismo. A ideia do calvinismo baseada então na tulipe é na verdade um dos pontos da teologia reformada. E quando a gente pensa na tulipe, ela faz parte da estrutura relacionada à salvação. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas que aconteceu naquele momento histórico, né? A gente entende que a história mostra para nós que havia uma discussão muito grande entre a ideia da soberania de Deus e o banimento, principalmente, da soberania de Deus. A ideia literal, para a gente entender, é a seguinte: eu posso aceitar Jesus ou Jesus me aceita? Essa é a questão. Tá? Se os irmãos tiverem dúvida, ao longo do tempo vai levantando a mão, tá bom? Então, eu posso aceitar Jesus ou Jesus me aceita? Que negócio é esse? Como é que funciona essa questão? E justamente então, no período do calvinismo mais profundo, que é 600, eu até coloquei a data aqui, mas o meu computador foi bem longe, eu vou sair um pouquinho aqui. 1618, 1619, houve uma discussão sobre essa questão. E aí existia um homem chamado Jacob Arminius, que surgiu com a ideia e dizendo que não, na verdade o homem aceita, ele tem todo o poder para poder aceitar. Ou ele aceita ou ele rejeita. E aí os calvinistas desse período começaram a combater esse pensamento. E aí houve um concílio, onde eles criaram então todo um sistema para responder Jacob Arminius. Então o calvinismo e a tulipe, ela surge dentro do parâmetro cristão de forma mais convicta nessa data, 1618, 1619. Né? Mas já não é mais Calvino, você tem que prestar atenção, Calvino não estava presente. O que Calvino escreveu? O texto que a gente mais conhece são, na verdade, as Institutas. Né? A gente conhece de forma profunda as Institutas e isso é natural, é a base do calvinismo. Mas nem as Institutas têm de forma clara a ideia única da tulipe. Por quê? Porque a tulipe surge depois. Então, quando você disser assim, eu sou reformado, você não pode dizer assim, não, eu sou reformado calvinista. Não, você tem que dizer, eu sou reformado. Calvinista é você identificando, então, principalmente com o parâmetro da tulipe. E ela, na verdade, não é um dogma. Ela é uma parte da teologia reformada. E a gente precisa dividir isso. Alguns até dizem que a nossa confissão de Westminster, ela tem alguns parâmetros que não trazem um pensamento claro calvinista, mas não tem mesmo. Por quê? Porque Calvino pensava sobre alguns detalhes de uma forma diferente e a teologia ela vai progredindo. É essa a ideia do reformado. O reformado não é aquele que fica concentrado em uma coisa só e para de pensar, não. Ele é aquele indivíduo que ao longo do tempo ele vai amadurecendo até chegar em um ponto positivo. Eu gosto de usar o exemplo lá da minha igreja, Valparaíso. Lá no Valparaíso, quando eu cheguei lá, a igreja era uma igreja que a gente não sabia se ela era presbiteriana ou não presbiteriana. Ela tinha diversas dificuldades com relação à teologia. E principalmente a confusão que entrava. Só para os irmãos terem ideia, na escola dominical eles utilizavam o material da igreja adventista. Então, já dá para ter uma ideia de como é que era a salada mista, né, que nós tínhamos lá. E eu fui convidado pelo conselho da igreja
para trazer uma ideia doutrinária dentro da igreja. E eu comecei a enfrentar muita dificuldade. No terceiro ano, a minha vontade era de ir embora. Porque todo mundo se revoltou contra mim. Dizendo que eu estava tolindo as pessoas, que eu estava impedindo a ação do Espírito Santo, que eu estava... diversas coisas, né? E isso gerou um conflito grande. Então a igreja estava começando a entender o seu papel, porque quando começam essas crises, é sinal de que está tendo estudo, o pessoal está estudando, está procurando saber e tal. E depois de passado um tempo, então hoje a igreja lá, na verdade, ela tem uma ideia totalmente diferente com relação a tudo aquilo que era no passado. Alguns até dizem assim, o pessoal mais velho, a igreja não é a mesma. Na verdade, a igreja deveria ser sempre assim, porque a igreja presbiteriana do Brasil, ela caminha dentro dessa estrutura. Ela só se perde por causa dos seus membros que se deixam se perder. Nem nós, pastores, temos o controle sobre a igreja, como a igreja tem o controle. Então, quem não permite a coisa desandar é a própria igreja, questionando inclusive o pastor. Na igreja presbiteriana não tem esse negócio de ungido do Senhor, né? Não toca no ungido do Senhor, senão a coisa, né, não tem. No máximo o ungido do Senhor, né? Mas não tem ungido. O que é isso? O que significa? Que ninguém pode se voltar contra a palavra do pastor. Não, gente. Nós somos todos crentes. A gente pode divergir, a gente pode pensar, a gente pode, na verdade, questionar, a gente pode direcionar, a gente pode trazer argumentos, desde que estejam com parâmetros bíblicos. Eu não posso, da minha cabeça, da minha ilação, começar a criar uma doutrina em cima de algo que não é bíblico. Certo? Então, sempre na Bíblia, você pode, dentro da igreja presbiteriana, questionar qualquer pessoa, qualquer pastor. Né? E outra coisa que eu gosto de falar muito lá na igreja, né? A igreja presbiteriana não tem dono. A igreja presbiteriana é dos membros da igreja. Então não fala assim, eu falo para os irmãos lá, não fala que eu sou da igreja do pastor Roberto. Não. Fala que você é da igreja presbiteriana de Valparaíso. Se perguntar quem é o pastor, você fala, é o pastor Roberto. Mas eu não sou dono de igreja, não. Né? Se for, eu quero que passe para o meu nome. Já vou pegar o corretor aqui, vamos começar, né? Então, eu não sou dono de igreja. E eu não sou dono da estrutura da igreja. Quem é dono são os membros. E nós temos que ter consciência. Então, a introdução da tulip no meio reformado é para justamente trazer o pensamento sobre salvação de forma correta. Por quê? Porque nós temos uma ideia errada sobre salvação. A gente tem mania até de dizer, né? Quando eu aceitei a Jesus, será que é Ele que nos aceitou ou nós que aceitamos Ele? Né? Porque se a gente parar para analisar a Bíblia, a gente vai perceber que a gente não tem condição de fazer nada diante de Deus. Nós não temos. Não existe estrutura no nosso coração. É o que Jesus está colocando aqui. Só que tem muita gente que tem mania de dizer que a tulipe é um dogma. Não, calma. E às vezes o sujeito chega perto da gente e diz assim, pastor, isso aqui está contrário àquilo que a tulipe diz. Não, a tulipe na verdade é uma parte da teologia. Eu sempre digo com os irmãos lá, todos os membros são recebidos, passam por um discipulado. Né? A Rayane que está aqui sabe disso, ela passou pelo discipulado. Todos eles passam, e dentro do discipulado, uma das partes que a gente estuda é justamente a tulipe. E depois a gente vai caminhando, justamente para fazer essa diferenciação. Quem veio de outra igreja aqui? Só para me ter ideia aqui. De outra igreja evangélica. Opa, tem um monte de gente. Às vezes a gente é criado dentro de uma estrutura de igreja que não existe esses parâmetros, e a gente se perde com facilidade. E aí a gente precisa, na verdade, não é só receber os irmãos. Às vezes o irmão... Tinha um casal com uma família lá que já fazia assim uns 2 anos que eles estavam frequentando a igreja. E lá a gente tem um bloquinho que o Ministério de Recepção recebe lá na porta e manda a pessoa preencher. E nesse bloquinho tem escrito assim, você deseja ser membro dessa igreja? Aí a pessoa vai lá e coloca assim. Esse casal
para eles, na cabeça deles, eles já eram membros da igreja. Porque eles tinham colocado lá que sim, queriam ser membros da igreja. Só que eles não passaram por discipulado. E lá a gente não aperta ninguém para ser membro da igreja, não. Ele não fica no pé de ninguém, não. A pessoa tem que manifestar. Eu sempre digo no culto, olha, se você quer ser membro, você tem que me procurar os presbíteros, procurar o pessoal que faz discipulado. Senão você não se torna membro. Mas esse casal foi levando. E aí o ano passado, eu cheguei para eles, né? Eles me chamaram para ir fazer uma visita na casa deles, e eu cheguei para eles e falei assim: vocês já estão tanto tempo conosco, vocês até hoje não se tornaram membros da igreja, por quê? Aí eles me contaram por quê. Não, é porque na fichinha a gente já responde lá, eu quero ser membro, eu já achava que eu era. Que eu era membro. Eu falei, não, nós precisamos fazer discipulado. E aí fiz o discipulado com eles, que é o quê? É para que a pessoa conheça o que é a igreja presbiteriana. E para não decidir uma coisa por si só, dizer assim, não, eu quero ser membro dessa igreja. Aí depois se depara com a doutrina e fala assim, não, mas eu não pensava assim. Não é isso que eu quero. Aí acontece aquela velha estrutura, né? A pessoa vai embora, a gente nem sabe por quê, a pessoa vai embora. Então a gente faz essa integração. Então dentro da estrutura calvinista, a TULIP é uma parte. Isso é um acrônimo relacionado principalmente com 5 pontos do questionamento dos calvinistas contra Jacob Arminio. E aí nós vamos ver isso de forma mais clara, né, dentro dessa circunstância. E a nossa confissão de fé, ela deixa claríssimo para nós que a salvação, ela não depende de nós, ela depende exclusivamente de Deus. Qual é a ação do homem? Aí eu já estou entrando direto, né, no nosso catecismo maior. Qual é a ação do homem dentro da salvação? Nenhuma. A ação é toda de Deus. É toda de Deus. Ou seja, quem atingiu o seu coração foi Deus. E aí por que, pastor? O que é Deus? Eu não tenho livre-arbítrio para poder aceitar ou não a Jesus? Aí é outra confusão que o pessoal faz. Nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre-agência, que é diferente do livre-arbítrio. A livre-agência, na verdade, é essa ideia que nós temos de poder escolher a cor da roupa, o carro, a esposa, tudo isso é livre, você é livre. Escolher a igreja, né? Escolher o pastor que vai direcionar a sua vida, você é livre para escolher isso. Agora, com relação à salvação, nós não temos. Nós não temos liberdade. Por quê? Porque quem pecou foi o homem. E depois do pecado não existe mais possibilidade do homem dizer eu quero Deus ou eu não quero Deus. E é justamente essa confusão que a TULIP veio tentar, na verdade, mudar o pensamento, principalmente da estrutura em que vivia o povo na época de 1600. Quando eles tinham, então, todas essas dúvidas, surgiu, então, esses 5 pontos que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, para a gente entender essa realidade. E aí, interessante, é que a TULIP, ela resume de forma clara quais são esses pontos. Primeiro, olha lá, depravação total, eleição, segundo, eleição incondicional, terceiro, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mas não tem nada a ver com TULIP, você já percebeu? É porque TULIP, na verdade, está em inglês. E aí a relação em inglês é diferente. Né? No inglês, TULIP, na verdade, traz a primeira letra de cada palavra em inglês, não em português. Mas como o nome se tornou algo tão, vamos dizer assim, tão falado no meio reformado e no meio calvinista, acabou se tornando então esse nome, TULIP. Né? E eu, sinceramente, como eu não sou inglês, minha língua é português, eu nem se atrevo a falar as palavras em inglês.
Né? Eu lembro do exame no presbitério para me perguntaram isso, né? Fale sobre a tulipe e fale sobre cada um dos pontos. Eu não usei a estrutura em inglês. E não tem necessidade mesmo. Né? Porque isso é só um acrônimo, né, do que é. Então a compreensão da tulipe, ela é vital para a identidade do cristão reformado. Ela não é um dogma, mas a gente precisa compreender. Por quê? Porque a salvação, ela está descrita na palavra de Deus, então, dentro dessa questão. Então, a identidade do cristão reformado, ela não é, na verdade, concentrada só na tulipe. Ela é mais ampla do que nós imaginamos. Quando a gente estuda a confissão de fé, eu vi que vocês estão utilizando, né? Está até no boletim. Quando a gente estuda a confissão de fé, a gente vai ver que ela é mais ampla. Por exemplo, a confissão de fé trata de divórcio e novo casamento. A tulipe não fala sobre isso. Calvino, nem nas Institutas ele trata sobre esse assunto, porque não era um assunto daquele momento para ele tratar. Então ele não vai tratar sobre isso. Mas a confissão de fé já trata. Vocês entenderam? Então a gente vai crescendo, vai surgindo dúvidas, questionamentos, realidades. Por exemplo, a nossa confissão de fé, ela não tratava de missões. Não falava sobre missões. Foi necessário, então, incluir na confissão de fé missões. Por quê? Porque era um tema que é do nosso tempo, não é do tempo da confissão de fé. Naquele tempo não existia ainda essa ideia de junta missionária, de missões, se expandindo, indo para o mundo todo, dessa forma. Então, não era. Então, a estrutura reformada é, uma vez que você é reformado, você está sempre reformado, sempre caminhando em direção a Deus, né? E dentro dessa questão, a base bíblica da tulipe é muito interessante. Qual é a base bíblica? Aonde nós encontramos então o parâmetro? Eu vou ter que chegar perto porque... Puxa o público para frente um pouquinho. Eu acho que não. Então, a primeira coisa aqui é a depravação total. O que é essa ideia e aonde nós podemos achar? Alguém abra em Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Leia para mim essa passagem. Romanos 3, 10 ao 12. Alguém leia para mim. Pode ler. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isso, está dizendo aí, não há justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que possa se relacionar ou se aproximar de Deus. É isso que está dizendo. Está se relacionando aí com o homem. Na essência, todos nós estamos perdidos. Todos nós. Nós nascemos assim. A gente olha uma criancinha, cadê? Do Romário, né, que é pequenininha ali. Né? A criancinha tão bonitinha, no colo da mãe, né? Quietinha. Vocês já ficaram sem dormir? E por quê? O que é? O que está atrapalhando vocês? É uma criancinha tão linda. Porque quer mamar, quer ficar perto da mãe. O que é essa evidência? Essa evidência já é a estrutura do pecado dentro da estrutura humana. A criança já nasce dentro dessa questão. Ela chora porque quer ficar no colo da mãe. Ela chora porque o pai ensinou ela que balançando fica gostoso e ela quer de novo. Né? Ela vai chorar por tudo, porque o ser humano ele já nasce dentro de uma estrutura pecaminosa. Então o que a Bíblia está dizendo para nós é que não existe nenhum justo. Não existe. Não existe. Todos nós pecamos, todos nós estamos desviados. Agora, como é que uma pessoa cheia de pecado, desviada de Deus, não consegue fazer o bem, vai se aproximar de Deus? Por conta própria. Tem jeito? Não tem, gente. Não tem. Então o que leva, o que impulsiona a gente para a igreja? É o próprio Deus. É o que nós chamamos de regeneração. Deus vai regenerando o nosso coração ao longo. Isso não acontece de uma forma mágica, assim, porque tem gente que acha que
Porque a salvação também é assim, é igual varinha mágica, né? Vai, tum. Não, ele vai colocando a consciência na nossa mente. Olha o apóstolo Paulo. Ele está perseguindo cristãos, a primeira coisa que toca o coração dele é a morte de Estevão. Ele já começa a ter uma consciência. Ele já conhece Deus. Quando ele se depara com Jesus no meio da estrada, ele fala assim, rapaz, eu estou errado. Estou no caminho errado. E a gente diz que a vida dele dá então 180 graus e muda completamente. Mas quem é que faz isso? É Deus, só que começa o processo anterior. E na nossa vida é assim. Eu não fui para a igreja porque eu queria, não. Porque o que eu queria, na verdade, era continuar na minha vida. Na minha vida longe de Deus, fazendo bagunça, fazendo o que dava na minha mente, a minha estrutura pecaminosa. Eu não queria Deus. Mas Deus foi colocando na minha mente. Foi trazendo o meu coração para junto dele. Até que no momento certo ele despertou isso, e eu olhei para Deus e diz assim, é isso mesmo que eu quero. Você está entendendo? Ah, então o senhor está dizendo que existe uma vontade, sim, mas só é projetada por Deus. Por isso que a gente diz que Ele nos aceita. Porque por nós mesmos nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Olha lá, mais uma coisa aqui. Eleição incondicional. Abra aí em Efésios 1, 4 ao 5. Alguém leia para nós. Efésios 1, 4 ao 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo e segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo ponto da Tulipe é a eleição incondicional. O que significa isso? É que Deus, na sua soberania, antes da fundação do mundo, quando é que foi mesmo? Antes da fundação do mundo. Ele foi lá no livro da vida e escreveu o nosso nome. Ele escreveu o nosso nome por vontade dele. Então quem é que elegeu? Quem é que elegeu? Quem elegeu foi o próprio Deus. Não foi a vontade humana. Foi Ele que fez isso. Não foi eu que escolhi, mas Ele me escolheu. Então Ele me elegeu. Essa palavra eleger quer dizer o seguinte: Ele determinou. Ele disse, aquele ali é meu e pronto, e acabou, e não tem conversa mais. Certo? Então Deus foi lá, eleição incondicional. Dentro da ideia de Jacob Arminius, ele já dizia o contrário. Ele já dizia o seguinte: a eleição ela é condicional. Ou seja, o sujeito precisa aceitar Deus. Mas ele não consegue explicar isso com esse texto. Ele tenta fazer isso de uma forma filosófica e acaba trazendo então uma ideia errada. Já a Bíblia nos mostra claramente que a eleição, ou o que nós chamamos de predestinação, é um ato de Deus, não é ato nosso. Então ele sabia que eu viria para a igreja? Sabia. Ele sabia que eu ia ser pastor? Sabia. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Terceiro ponto. Olha lá, terceiro ponto. Expiação limitada. João 10, 14 e 15. Alguém leia para nós. Expiação limitada. É o texto que nós lemos. João 10, 14 e 15. Pode ler, não precisa ficar com medo não. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso, ele está falando das ovelhas dele, ele está falando de outras pessoas. Ele dá a vida por essas ovelhas. Ou seja, ele morre pelas suas ovelhas. Irmãos, qual é o sentido de Jesus ter morrido por aqueles que não são as suas ovelhas? Aqueles que não vão estar debaixo do projeto de Deus ou da eleição de Deus. Qual é o sentido disso? Qual é a ideia que nós temos em relação a isso? Vocês acham que vai ser justo, por exemplo, nós chegarmos lá, diante do julgamento final, e Deus olhar assim para você e dizer assim, não, você não é o meu eleito e vai
vai para o fogo do inferno. Isso é papel dele, não é papel nosso. Mas qual é o sentido dele morrer para aqueles que foram para o inferno? Que não são as suas ovelhas. É o que o texto está dizendo, a expiação é limitada, ou seja, a morte de Jesus é pelas suas ovelhas, não é para mais ninguém. São aqueles que ele escolheu. O problema nosso, e como ser humano, a nossa cabeça, ela vaga dentro dessas estruturas, de forma a pensar não naquilo que ele faz, mas naquilo que nós não fazemos. Aquilo que nós não temos capacidade de conduzir. Por quê? Porque a salvação, se ela for conduzida por nós podemos direcionar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E quando a gente entra nessa questão, a gente começa a se perder. Por quê? Porque a gente olha à nossa volta, principalmente dentro da família, eu não quero que os meus filhos estejam perdidos e não sejam salvos. Não é assim que a gente faz? Mas não depende de você, depende de Deus. Isso deveria trazer a você um conforto melhor, maior. Lembro de uma irmã lá na igreja que esteve entre nós e, infelizmente, por algumas questões, ela acabou se suicidando. Só que no período que ela suicidou, ela estava meio confusa, ela teve diversos questionamentos mentais e acabou, na verdade, indo para algumas estruturas de igrejas neopentecostais e pentecostais, né? E no dia do velório dela, eu estava lá para fazer. A gente era 4 pastores. Tinha eu, presbiteriano, e o resto, né, pentecostal. O primeiro que assumiu a palavra, ele disse assim: irmãos, infelizmente ela se suicidou e a gente sabe que quem faz isso não vai para o céu. Infelizmente, né, nossa irmã se perdeu, mas nós não podemos nos perder. Que consolo isso traz para a família? Qual o consolo que isso traz para a família? Nenhum. Aí o segundo chegou: não, nós não podemos dizer assim, vai que no último momento, enquanto ela estava amarrando a calça dela numa árvore, ela, na verdade, aceitou a Jesus. Consolo é isso. Último minuto, quem é que estava lá do lado? Quem podia dizer alguma coisa? Aí o terceiro foi lá, né? Não, vamos colocar a vida de todo mundo que está aqui nas mãos de Deus, vamos deixar que Deus, na verdade, conduza da forma com que Ele quiser, a realidade dela, a circunstância dela, e ela, né, deve ter seguido o caminho direto. Ele não quis foi falar, mas, né? E aí eu peguei e falei assim: rapaz, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu peguei e disse assim: irmãos, deixa eu ser claro para vocês. A Bíblia não fala que o suicídio é um caminho para o inferno. Em lugar nenhum, não existe isso. Se nós pensarmos assim, nós estamos jogando Sansão no inferno, porque ele tirou a sua própria vida. Se nós pensarmos assim, nós estamos, na verdade, tirando a soberania de Deus. O fato da dor e da tristeza dela e da própria depressão já mostra que o suicídio, na verdade, foi uma estrutura que ela, na verdade, via como um alívio e que não tem significado nenhum espiritual. Na verdade, desde que ela se tornou membro da nossa igreja, ela se demonstrava uma pessoa cristã, crente. Quantas vezes não orei com ela? Quantas vezes nós não lemos a Bíblia juntos? Quantas vezes ela não tirou dúvidas comigo? Eu, como ser humano, eu acredito que ela está nas mãos de Deus, mas que na vida ela demonstrou características de cristãos. E por isso eu posso afirmar com certeza de que nas mãos de Deus, Deus direcionou ela dentro de uma estrutura que é a vontade dele. Porque nem o que ela fez é capaz de tirar ela da presença de Deus. Pronto. Vocês estão entendendo como é que as pessoas fazem com as outras? Elas querem pegar a salvação e colocar de propriedade humana, quando na verdade não é propriedade humana, ela é propriedade de Deus.
de Deus. Não tem no último minuto. Não tem. Não, está nas mãos de Deus. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Se meu avô, meu bisavô morreu sem demonstrar o cristianismo, mesmo assim ainda eu acredito que eles estão nas mãos De Deus. de Deus. E isso consola o meu coração. Isso conforta o meu coração. Porque se estivesse na minha mão e eles fossem ruins, eu tinha mandado eles para o inferno. Não é isso mesmo que a gente faz? Não é? Então não depende de mim, depende deles. Então a ideia da eleição incondicional é justamente isso, da expiação limitada, é que Deus, na verdade, fez com que Jesus morresse pelas suas ovelhas. Pelas suas ovelhas. E o quarto é graça irresistível. Vamos ler o texto bíblico que fala sobre isso? Alguém leia para nós, Romanos 8:30. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Ou seja, é Ele que chama, é Ele que coloca a graça, e essa graça é irresistível. Gente, não tem como resistir à graça de Deus. Já Jacob Carlinhos acredita que o indivíduo pode resistir. Não há. Quando Deus toca, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, não importa o que você seja. Se você for a pior pessoa do mundo, ainda assim, você não vai conseguir dizer assim, não, eu não quero Deus, porque a ação do Espírito Santo, ela toma toda a nossa mente, toda a nossa estrutura, ela cria em nós um desejo tão grande de estar na presença de Deus que a gente não explica. Aí tem gente que chora, tem gente que, se alegra, tem gente que, na verdade, nasceu em lar cristão, e isso se torna natural na vida da pessoa porque ela foi conduzida à medida que foi caminhando. Aí, não dependemos de emoção para estarmos na presença de Deus. Não dependemos. Eu não chorei, então Deus não entrou no meu coração. Não. Talvez você já tenha a graça de Deus há muito tempo e você ainda não percebeu, mas ela é irresistível. Quando ela atinge o seu coração, você não tem como dizer assim, eu não quero Deus. Você só tem uma ação, eu quero Deus. E aí isso explica aquela paixão do primeiro momento, que nós temos quando nós nos introduzimos ao cristianismo. Minha mãe brigava comigo, eu dentro do quarto fechado, com a Bíblia na mão, e literalmente, como aquele sujeito que queria ler a Bíblia toda em apenas dias. Eu queria conhecer tudo, eu queria tudo. Minha mãe falava assim, meu filho, eu já vi muita gente ficar doido com isso. Aquilo não tinha jeito, eu queria estar na igreja, eu queria estar junto com os irmãos, eu queria... E aquilo foi tão forte no meu coração que eu cheguei para uma igreja muito tradicional, a Igreja Presbiteriana de Carmo do Paranaíba, que é onde eu me encontrei com Deus. É uma igreja com mais, já quase 128 anos. É uma igreja antiga, das primeiras, E eu cheguei naquela igreja, eu fui rejeitado pela igreja. As pessoas não sentavam perto de mim, as pessoas, quando vinham eu sentando no banco, saíam do banco. O líder da mocidade falava para ninguém conversar comigo, porque eu era uma pessoa, devia ser muito bonzinho, Falava para todo mundo. Eu ia ao programa da mocidade, eles me barravam na porta, não deixavam eu entrar. Até que um dia eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, eu não estou entendendo, eu quero tanto Deus que nem isso está me impedindo de estar na igreja, mas eu queria saber do senhor, o que eu faço para poder ser aceito dentro do grupo da igreja? Ele falou assim, você não precisa fazer nada, você precisa estar comigo. Aí pronto, virei coroinha do pastor. Achou o caminho. Aonde o pastor estava, eu estava junto. Era culto na roça. Eu estava junto para carregar o saco de feijão que ele ganhava, as galinhas que ele ganhava. Estava junto, eu era o coroinha, era mesmo. Ao ponto de o pastor simplesmente
Dizer assim, olha, eu não tenho filho na idade do Roberto, mas ele é meu filho. Aí a igreja passou a entender de forma diferente. E aí é onde se despertou no meu coração. Eu já entendi o que Deus queria de mim. Já entendi. E é dentro dessa estrutura que a graça de Deus atinge o nosso coração. Agora, se você perguntasse para mim assim, o que era 2 anos antes? Gente, eu não queria saber de igreja. Eu era o terror da cidade, é por isso que ninguém me aceitava. Eu era o terror da cidade, eu aprontava, mas muito mesmo. Ao ponto de correr da polícia várias vezes, de fazer tentativas de... nem compensa falar, fui bastante. Mas Deus, pela sua graça, me atingiu de tal forma que a Bíblia para mim se tornou o principal ponto da minha vida. E aí Deus foi me conduzindo ao longo dessa caminhada. Então, graça irresistível. Quando ela atinge, ninguém consegue dizer, não, eu não quero. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Pelas convicções, e pelo pensamento, e pela estrutura filosófica e de conhecimento dele, qual era a possibilidade dele dizer sim para Jesus ali? Nenhuma. Mas ele disse sim porque ele entendeu. Deus foi trabalhando o coração dele até se tornar irresistível. E aí, por último, a perseverança dos santos. Como é que é essa estrutura da perseverança dos santos? Vamos texto, vamos lá. Texto bíblico. Filipenses 1:6. Alguém veio para nós. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou com a obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou com a obra há de completá-la até o último dia. Então, a perseverança dos santos é uma questão dentro da Tulipe que mostra para nós que o cristão ele não tem como se desviar de Deus. E aqui entra um ponto que eu tenho trabalhado ao longo do tempo, e é uma das teses que eu sempre coloco diante da igreja. Irmãos, não existe crente desviado. Existe crente afastado de Deus, porque nós não podemos nos desviar de Deus. Não podemos, não temos como. Se Deus começou uma boa obra, Ele há de completá-la até final. Então a pessoa pode se afastar. Vocês entenderam? A pessoa pode de repente dizer assim, não estou gostando muito dessa igreja, eu vou ali, né? Vai ali fora. Tem uma realidade totalmente fora da convicção de Deus. Mas mesmo assim, ela não vai ser um ser completo. E ela vai todos os dias, na hora de dormir, pensar, repensar, o que eu estou fazendo para a minha vida? Aí ela levanta no outro dia, de repente, de ressaca, ou com uma ressaca moral por causa do que fez no dia anterior, e ela vai lembrar de Deus, e Deus vai ficar incomodando ela, de tal ponto que vai chegar um momento que ela vai falar assim, não tem jeito, eu tenho que voltar para a igreja. Aí o afastado volta. Mas pastor, tem gente que não volta. Aí já você está dizendo de pessoas que nunca foram crentes. Às vezes elas não eram, na verdade, convertidas por Deus, mas convencidas pelo ser humano. Elas estavam ali como religiosos, não como crentes. Porque o crente, ele vai perseverar, mesmo que ele se afaste um pouco. Eu gosto de falar sobre a perseverança usando a parábola que Jesus usou para explicar isso, que é a parábola do filho pródigo. O pessoal erra quando usa a parábola do filho pródigo para evangelizar. A parábola do filho pródigo não fala sobre evangelização, fala sobre crentes. Crentes diante do pai. Não é isso mesmo? Filho e pai. E tem 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, olha só, o filho mais novo está diante do pai, né? Sempre teve com o pai ali, mas de repente ele falou assim, rapaz, eu não estou satisfeito não. Eu quero a minha parte porque eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Ele recebe a parte dele e vai embora. Ele se afasta, não é isso mesmo? Não se afastou de Deus? Aliás, do pai, né? Ele se afastou do pai. Foi para o mundo. Chegou lá no mundo, fez bagunça, fez o que queria. Aí está lá comendo com os porcos. Aí ele, rapaz, o meu pai sempre me deu tudo lá. Eu não passava por isso.
Ó, vou voltar para o pai. Eu estava afastado, agora eu vou voltar. Quando ele volta, o pai recebe de braço aberto, né, e faz uma festa com ele. Então eu digo que esse era o cristão que estava afastado, mas que voltou para junto do pai. Agora o filho mais velho. O filho mais velho é aquele que estava sempre com o pai. Mas mesmo estando com o pai, ele estava afastado. Ele estava longe do pai. Porque quando ele vê o irmão chegando, ele fala assim: mas rapaz, eu estou tanto tempo aqui, o senhor nunca fez nada por mim. Nem uma festinha, não matou nem uma galinhazinha, nada. Ou o cara que não sabe enxergar, né? E aí o pai fala assim: rapaz, tudo que eu faço é por você. Tudo que você tem é meu, é seu. Você está comigo. Você nunca esteve afastado. Ele estava perdido e foi achado. Ou seja, ele estava afastado e voltou. E você já está aqui, tudo é seu, não tem nada aqui. Está dizendo: olha, então você é crente, não tem por que se questionar. Não tem que questionar. Então, essa ideia da perseverança é que nós, na verdade, nunca vamos perder a expressão de Deus, se Deus já existe no nosso coração. Você não pode tirar a presença do Espírito Santo, mas você pode apagá-lo, ou seja, diminuí-lo dentro de você, mas ele vai estar ali. E ele vai te incomodar todo dia. Ele vai te incomodar todo dia. Conversa com alguém que estava afastado e voltou para o braço do pai. Pergunta para ele: na época que você estava afastado, você se sentia bem? Você achava que tudo estava certo, estava tudo bom lá fora? Não vai. Então a ideia da perseverança é essa. Só que alguns engraçadinhos usam ela de forma errada. Diz assim: então, se eu sou salvo, e sou salvo para sempre, e nada pode me tirar da presença de Deus, logo eu posso fazer o que eu bem quero. É isso mesmo? Não. Porque aquele que está na presença de Deus não faz o que quer. Ele faz a vontade do Pai. Ele obedece o Pai. Ele tem responsabilidade. Ele sabe que ele precisa santificar a vida dele. Ele sabe que algumas coisas vai demonstrar que ele, na verdade, não é cristão. Ele não é cristão. Então, ele precisa ter uma conduta diferenciada. E ele vai se aproximar da santificação. Eu comparo a santificação com uma escada. Cada dia a gente sobe um degrau. Né? Apesar que a gente olha para algumas pessoas e entende que elas estão só descendo. Né? Mas, sem julgar os outros, vamos subindo. Né? Eu tinha costume de falar mal, agora eu não falo mais. Eu mentia demais, agora eu não minto mais. Rapaz, eu já cheguei a roubar, não roubo mais. Você entendeu? Vai mudando. Eu era um péssimo pai, agora eu sou um bom pai. Eu era uma péssima esposa, agora eu sou uma boa esposa. Eu sou uma boa esposa. Então eu vou mudando. À medida que eu me aproximo de Deus, eu não tenho outra alternativa a não ser tornar a minha vida significante diante de Deus. Agora, infelizmente, a teologia reformada faz algumas pessoas criar soberba e acharem que sabem demais e que não aceitam e entram em estrutura de discussão teológica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não entro em grupo de discussão. Não entro. O pessoal lá da igreja já me quiseram colocar em um monte, já me colocaram até sem eu permitir. Eu vou lá e saio. Sabe por quê? Porque cristianismo não é para ser discutido, é para ser vivido. Qual é o bem que eu vou trazer discutindo com outro irmão? Qual é o significado? Se eu quero defender a minha fé, eu vou defender a minha fé dentro da minha estrutura de igreja. Defesa de fé é quando, por exemplo, chega de repente na porta da minha casa, né, e eu sou pego de surpresa pelo testemunho de Jeová, que quer me convencer que o Espírito Santo é uma força, que Jesus não é Deus, né, que a palavra de Deus, é aí que eu vou defender a minha fé. Agora, eu não preciso ficar procurando grupo para me poder ficar em discussão, em briga.
Porque você já viu que esses grupos só dá briga. Briga. Para que isso? Não, eu tenho que amadurecer. Quanto mais eu conheço, mais longe disso eu quero ficar. Eu tenho um livro lá em casa que eu ganhei, e esse livro para mim ele é fundamental. Ele fala sobre a ortodoxia versus a ortopraxia. O que significa isso? Ele é do Pedro Dulce. Pedro Dulce é um teólogo que tem aqui em Goiânia. Ele está implantando uma igreja, é presbiteriano, e ele já escreveu vários livros. Ele é uma pessoa muito conhecida no meio reformado. Pedro Dulce escreveu esse livro para mostrar o seguinte: o que adianta eu conhecer toda a teologia, mas não ter prática dessa teologia? É isso, ortodoxia é conhecimento da teologia. Ortopraxia é a prática dessa teologia. Então não adianta eu ser uma pessoa conhecedora dos 5 pontos do calvinismo, ser conhecedora de todas as institutas, ser conhecedor de tudo da confissão de fé, né? De tudo, e de repente isso não está sendo aplicado. De repente eu sou um péssimo pai, dou um mau testemunho, sou uma pessoa extremamente nervosa, sou uma pessoa que ofendo os meus filhos, que brigo por qualquer coisa, vivo falando mal dos líderes da minha igreja, vivo apontando os defeitos da minha igreja, vivo fazendo um monte de coisa que não tem significado. O que adianta? Adianta alguma coisa? Não adianta, irmãos. A teologia, ela precisa ser praticada na sua essência. E quanto mais a gente pratica ela, menos a gente se preocupa com essas bobagens, com essas situações nas periferias, né? Quando você chega em uma igreja nova, você muitas vezes não olha o benefício da igreja nova, você procura defeitos. Está errado. Está errado. Só de estar na igreja você já deveria agradecer a Deus. Porque, por causa da depravação, muitos nem na porta da igreja querem passar. Não querem viver. Ao contrário, tem uns que ainda vêm na igreja para roubar. Né? Para roubar. Então, nós precisamos praticar, viver. A graça de Deus, ela tem que nos tornar ao ponto de olharmos para os irmãos e abraçarmos eles na sua intimidade, dentro da estrutura cristã, e dizer: irmão, eu estou contigo e não há. É isso que a gente precisa. Então, a perseverança dos santos não é para você justificar o seu pecado. A perseverança dos santos é para mostrar quem você é. Se você é cristão de verdade, você vai permanecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo o contrário. Ela não está falando de outra coisa. Né? Gente, não falaram o tempo que eu tinha aqui, não. Se deixar, eu vou falando. E a gente vai ficando. Então, assim, até 10h30? Então, nós não podemos nos perder dentro dessa estrutura. A Tulipe, ela vem para trazer a nós o entendimento do que é a salvação. Quem é que produz a salvação? Deus. O próprio Deus. Se você tirar a soberania de Deus, dizer que não é de produção dele, você tira a soberania de Deus. Esse Deus é Deus? Não. Se Deus não é soberano, não é Deus. Se ele depende do ser humano para dizer sim para ele, está tudo errado. Está tudo errado. Se ele, como Criador, ele não pode dizer para onde a gente vai andar, está tudo errado. Eu gosto sempre de explicar para os irmãos lá na igreja, né? Quando a gente está fazendo discipulado, eu vou falar, quando ele nos escolheu, eu pego um molho de caneta e falo assim: de quem é essas canetas? Aí o pessoal diz: é sua, pastor. E se eu pegar uma dessas aqui e jogar fora no lixo? Eu posso fazer? Posso, porque é sua. Ele falou assim: e se Deus fizer isso conosco? Ele pode fazer? Pode, nós somos dele. Ele que nos criou. Imagine só você chegando na igreja, esses bancos são criados, foram confeccionados por um homem, não é? Aí imagina você chegando na igreja, vai sentar no banco, o banco: oh, não vai sentar não, espera aí.
Não, você vai sentar no outro lugar. Aqui não. Aqui vai sentar só quem eu escolhi. O banco. O banco dizendo. Certo? Aí você vai falar assim, mas você não foi produzido para falar nada. Você é criado. Eu vou sentar e acabou. Você pode sentar? Posso. A não ser que, né? Aí de repente a gente vai sair correndo, né? Que ele jogue você para fora, né? Mas vocês estão entendendo? Quando Deus nos criou, é Ele que direciona, é Ele que conduz. Por isso Ele é soberano. Se o homem tiver condição de condicionar, direcionar Deus, Deus não é Deus. E aí quebra um monte de palavras que a gente ouve nas igrejas, né? Você precisa determinar. A gente não determina nada para Deus. Deus faz a vontade dele. Se a gente tivesse condição de determinar, a gente falava assim, Deus, coloca os tijolos ali e termina a obra. Agora não vai vocês trabalhar, lutar, tijolo por tijolo, ir lá na porta do Supremo, bater. Ei, rapaz, presbítero, ajuda também. As igrejas vão ajudar a gente. Não tem jeito, irmãos. A gente não determina nada. Não, você pode reivindicar. Quem somos nós para reivindicar qualquer coisa diante de Deus? Quem somos nós? Se Deus quiser nos dar, amém. Se Ele não quiser nos dar, amém também. A vontade dele, não é a vontade nossa. A gente está parecendo aqueles meninos birrão que vai no mercado e começa a dar birra para os pais dar aquilo que eles querem, né? E esperneia no chão, bate, né? Só que ali está falando de pai terreno. Você acaba, às vezes, cedendo por causa do capricho da criança. Só que Deus não precisa ceder aos nossos caprichos. Você não tem poder de convencer ele. Tem uma senhora lá na igreja, Dona Carmen, ela era esposa de um pastor muito conhecido, chamado Marcos Stahl. Marcos Stahl. O filho dele tem o mesmo nome. E é interessante porque, assim, o Stahl, ele foi membro lá da Igreja de Valparaíso e ele orou a vida inteira pela sua esposa, que era católica, muito católica, Dona Carmen, muito católica. Foi durante, assim, uns 30 anos orando pela Dona Carmen. Ele morreu. No dia que ele morreu, ela chegou perto do caixão, na hora do velório, pegou na borda do caixão e falou assim, pessoal, eu queria falar uma palavrinha. E aí ela disse o seguinte, olha, meu esposo sempre me falou de Deus, falou da igreja, do quanto Deus é importante, mas eu não compreendi isso hora nenhuma, de forma nenhuma. A gente discutiu muitas vezes por causa disso. Mas eu quero dizer hoje, diante dele aqui, mesmo morto, que agora eu sou cristão e sou membro dessa igreja, só se o pastor não quiser me aceitar. Então, agora eu sou cristã. E para mim não existe outro parâmetro. Marido, viu? Soberania de Deus, no momento que Deus quer, não no momento que nós queremos. Dona Carmen hoje é membro da igreja, é uma pessoa maravilhosa. Não tem um dia que ela não para perto de mim e diz assim, eu estou orando pelo Senhor. Estou orando pelo Senhor. Eu falei assim, rapaz, é por isso que eu não estou fraquejando. Então, Deus é maravilhoso, Ele faz as coisas dele no momento certo, na hora certa. Agora eu quero dar a oportunidade a vocês, nós temos aqui, eu creio que uns 10 minutos para a gente trazer alguma resposta. Então, a tulipe é isso, são esses 5 pontos. Não confunda com... Não confundam, por favor. Então, quais são eles? Depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Tá? É bíblico? É bíblico. É bíblico. E tudo isso foi para responder às ideias erradas de Jacob e Arminius. E quando a gente pensa no arminianismo, a gente tem que pensar anteriormente. Por quê? Porque a estrutura da igreja ela foi caminhando ao longo dos séculos e foi criando situações onde o ser humano começou a pensar de forma diferente. Aí surgem 2 figuras na história que pensam diferente, que é Tomás de Aquino e, na verdade, Agostinho, né?
Os dois pensam diferente. Tomás de Aquino pensa como Armínios e Agostinho pensa como Calvino, né? Aliás, Calvino pensa como Agostinho, né? Calvino pensa como Agostinho e Jacob e Armínios como Tomás de Aquino. Então, ao longo do tempo, não existe doutrina nova, viu? Não vai pensando que você descobriu o ouro, não. Tudo é muito antigo, tudo é muito bíblico, né? Tudo é bíblico, tá? Ok, perguntas. O que eu não souber responder, né? Um de cada vez para não fazer tudo. De acordo com a nossa confissão de fé, há muita dúvida sobre o pecar. Você está na igreja, você pecar, ser um eleito e tudo, e você perder a salvação. Essa possibilidade, ela não condiz com a Bíblia. Não. Na verdade é o seguinte, pecadores nós somos. Isso não tem como tirar da nossa característica, tá? O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal está constantemente diante de mim. Então, não tem como a gente fugir. Como seres humanos, nós vamos continuar praticando o mal. Mas, em relação à salvação, Deus já providenciou o meio para justificar os nossos pecados. Agora, não justifica uma pessoa viver em pecado, porque aí mostra a sua irresponsabilidade. Se você é responsável, você vai buscar viver uma vida de santidade. Só que a santidade não é uma coisa assim que você compra na esquina. É uma coisa que você vivencia ela ao longo do tempo. Por exemplo, muitas vezes eu fui indelicado com a minha esposa. Muitas vezes. Né? Respondi ela mal, no momento de raiva. Eu entendi que aquilo ali é um pecado. Eu preciso do perdão dela e preciso do perdão de Deus. Ao longo do tempo eu mudo a minha posição com relação a ela, porque eu sou crente. Tá? Aí outra situação. Minha esposa confia em mim. Não, ela não confia em mim. Eu sou ser humano. Certo? Eu sempre gosto de falar isso. Ela confia em Deus. O que eu fizer de errado vai ser problema meu com Deus e não dela. E não dela. Certo? Então ela confia em Deus. Então ela na verdade, ela confia que Deus colocou no meu coração uma nova vida e que essa nova vida vai fazer com que eu entenda que eu não posso, de forma nenhuma, viver uma vida fora da estrutura do cristianismo. Então, ela confia em Deus. Confia em mim, não. Vocês entenderam? Então, essa ideia de, eu pequei. Às vezes isso acontece no coração da gente porque a gente começa o cristianismo de forma errada. Eles ensinam as coisas erradas para a gente. Por exemplo, quando eu chego numa igreja pentecostal, a minha presença na igreja demonstra que eu sou crente. E não. Aí o pastor fala assim, mano, tá faltando do culto, Deus vai te levar para o inferno. Não é assim mesmo? Você está faltando dos cultos. Vocês entendem agora porque que as igrejas neopentecostais e pentecostais estão sempre cheias? Porque se faltar é sinal que o irmão está desviando. Entendeu? E aí, deixou de vir na escola dominical, pronto, tem um pé no inferno. Já nós não entendemos assim. Não é uma performance, não é o que você apresenta, mas é o que Deus fez na sua vida. É o que Deus fez na sua vida. Né? Lógico que aí eu vou querer estar na escola dominical, vou querer estar no culto, porque eu sou um crente. Ficar em casa fazendo o quê? Assistindo Globo Esporte, fazendo coisa. Não, dia de domingo é dia do Senhor. Eu vou aproveitar para estar na presença do Senhor. Deu aí, Paulo? Certinho? Ok. Mais alguma pergunta? Sim, irmã. Eu só quero dizer que todas as perguntas que eu tinha, o senhor já falou todas, respondeu todas. Ótimo. Que bom que esclareceu. Que bom. Às vezes a gente acha que é muito complicado, mas não é. É tão simples quando a gente para analisar de forma mais produtiva. Isso me tranquiliza, sabe? Uma certa ocasião chegou a dona Maria de Lourdes, chegou para mim e disse assim, o filho dela tinha acabado de morrer
em decorrência da cirrose, né? E ela chegou perto de mim chorando. E ela disse assim: pastor, meu filho foi para o inferno. Eu disse assim: Maria de Lourdes, quem é que disse isso para você? Não, porque meu filho morreu bêbado. Bebida para ele era o único recurso. Eu falei assim: mas a senhora por acaso é Deus para definir para onde ele vai? E como ele está? Ah, então tá, pastor. Então no último momento, não tem último momento não. A questão não é essa, a questão é que ele está nas mãos de Deus. Ele não fala que a gente vai ter muita surpresa? Então, eu falei: minha irmã, tranquilize seu coração, ele está na mão daquele que é dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Pode acalmar o seu coração. Na hora, ela enxugou as lágrimas e falou: o senhor não sabe que agora eu vou poder dormir mais tranquilo. Eu vou poder dormir mais tranquilo. Porque tinha um monte de gente falando um monte de coisa que eu não entendia. Então, às vezes, a gente é pego nessa situação e a gente se perde demais dentro do processo, né? Às vezes a gente fica querendo pegar meus filhos e pôr dentro da igreja. Não, você vai ser crente. O seu dever como pai é caminhar, direcionar, conduzir e orar por eles. Chegou no momento que eles assumiram a sua própria responsabilidade, isso é dever deles. Você fez a sua parte, que era conduzir. Agora eles estão nas mãos. Sim, dona Elza. Aconteceu com meu esposo, né? No terceiro dia já de luto mesmo, né? Uma conhecida da gente, assim, muito querida mesmo, assim, mais do Rafael, assim, era muito amiga dele, depois passou para mim, que ele levava ela lá em casa, tudo. Uma senhora já. Aí ela foi, me ligou para dar assim, as condolências, né, e tal. Aí ela falou assim: Elza, me conta aqui uma coisa, ele se converteu? Não tem necessidade disso. E ela... No terceiro dia, aí o esposo que ele foi, o pai que ele foi, a pessoa de Deus assim que ele foi. Não, olha, e eu vou dizer de conhecimento próprio, que o Dé eu conheci ele pessoalmente. Aí ela falou bem assim para mim, né? Ela falou assim: ele foi batizado, ele foi não sei o que, desse jeito. Depende de nada Aí, disso. Aí ela só falava não para ela, né? Ela falou bem assim: que pena, né, Elza, que Deus não recolheu ele. Que pena, né? Que consolo, hein? Que consolo. Mas você, se você que é conhecedor da palavra, né, você crê mesmo, né, que realmente não foi, né, para o pai. Aí eu, gente do céu, eu desliguei, sabe, o telefone, aí em prantos, continuei lá, chorando, sabe. Isso não depende de nós, né? Não falamos assim mais com ela, o Rafael também não falou mais, sabe? E sinceramente, assim, foi um terror assim, na nossa vida, sabe? Você já viu como é que as pessoas Elas querem colocar alguém no inferno, mas querem também tirar do inferno, né? Aí você fica, né? Não, gente, isso depende de Deus, não depende de nós. Deus é um Deus misericordioso. E nós estamos na mão dele. Nós dependemos dele. Isso. Sim, Paulo. Voltando à depravação total. O sistema diz: o homem é bom, a sociedade que corrompe. O que você tem para me dizer? Filosofia o homem é bom, que corrompe o homem. Não, o homem não é bom. O homem é falido. O que corrompe ele é o seu coração pecaminoso, né? Isso é independente de quem seja, tá? Porque, por exemplo, de repente você pode deparar com dois pastores agradecendo pela propina que está recebendo, né? Que vai beneficiar a igreja. Então, o homem não é bom, o homem é mau mesmo, mau, por causa do seu pecado. Tá? Sim, quem levantou a mão? Romário. Eu sempre coloco esse exemplo, que já aconteceu na minha família, né? A questão da gente colocar a nossa confiança somente em Deus, né? Porque nesses outros meios aí, é bem comum as pessoas colocarem a confiança no servo de Deus.
Né? Tipo assim, tá numa situação, vamos supor, o que aconteceu lá foi um menino que sofreu um acidente de moto, né? Ele fumava maconha, ele estava drogado, e ele sofreu um acidente de moto, e ele ficou em coma no hospital. E aí o pessoal já começou a ficar, né, desesperado, chorando aquela coisa toda. E aí minha mãe chegou para o pessoal, né, tentando acalmar, e falou assim para o pessoal: olha, calma, porque ele não vai morrer. Deus diz que ele não vai morrer. No outro dia o menino morreu. Né? Então, assim, é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, nesses momentos, porque às vezes também pode chegar até a matar a fé das pessoas, né? Sim. Porque como que, né? A pessoa não vai ficar com raiva do que ela falou, vai ficar com raiva de Deus. Deus prometeu e não. Mas na boca da pessoa, né? Não foi na boca dele. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Infelizmente, a fé tem sido usada contra nós. A ideia dessas questões, tudo nós precisamos, na verdade, colocar e deixar nas mãos de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela não tem nuances humanas, não. Tá? Ela tem nuances dele próprio. E se você quer conhecer a vontade de Deus, aonde você busca para entender a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Tá? Na paz do coração, né? Teve um irmão lá na igreja que falou assim: pastor, quando eu quero saber a vontade de Deus, eu oro, e aí Deus me dá uma paz, eu busco a paz, é a resposta de Deus. Eu falei assim: meu irmão, um dia desse eu estava com tanta raiva do fulano de tal, um diácono que estava da igreja, né? Eu falei assim: eu senti uma paz tão grande para matar ele, porque... Aí ele falou assim: credo, pastor, uai, você está falando que é a paz do coração que dá a vontade, né? Eu falei: não, meu irmão, não é a paz no coração, não. A vontade de Deus é expressa na sua palavra, e a gente deve cumprir aquilo que a palavra diz. Paz no coração, muitas vezes ela pode vir por diversas situações, e que às vezes não é paz, é desejo do seu próprio coração, tá? Que é enganador, que o coração é enganador, tá? Do afastamento, né, do desvio, que o crente não se dizia, mas ele que se adapta, né, pelo surgimento entre essa questão dos parâmetros, né, entre a diferença entre o afastamento e o desvio. Qual é o limite? Você quer saber a diferença entre um e outro? Na verdade eu sempre faço uma consideração. Afastamento é, por exemplo, eu vou me afastar do microfone. Não me afastei? Sim. Afastei. Certo? Desvio. Eu vou desviar do microfone. Estou deixando da presença do microfone. Não é isso mesmo? Então, de Deus você não desvia. De Deus você se afasta. Certo? Então, não há como. A soberania de Deus, você não pode dizer assim para Deus, assim, vou usar uma coisa bem simples que os jovens da UMT usaram. Eles estavam fazendo uma representação, uma peça teatral, e aí eles fizeram uma figura como se fosse Jesus seguindo o crente, né? E ele foi com uma festa no mundo, né? Ele chegou lá, ele estava lá, curtindo, e Jesus estava lá no ouvido dele, dizendo assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Vamos embora. Aí ele falou assim: Jesus, fica ali no cantinho. Jesus: eu não posso, não tem como ficar ali no cantinho. Ele não tem como, ele não vai sair. Não adianta você falar para Deus assim: fica aí que eu vou ali. Ele não vai, aonde você estiver, Deus está junto. Então você não tem como fugir da presença de Deus. Você entendeu? Então afastar eu posso, distanciar. Paulo fala da figura de apagar a presença do Espírito, mas não significa que você tirou ele, você só apagou, certo? Agora, quando você desvia, você não quer mais relação com aquela circunstância, então você está fugindo da presença de Deus. Não há possibilidade, entendeu? Seria o caso de não haver possibilidade do cristão se desviar de Deus. Não existe. Não existe. O eleito é eleito. Escreveu lá no livro da vida com caneta eterna. Não tem jeito de ir lá e pegar a borracha e ficar lá assim: rapaz, espera aí, ele está fora da igreja agora, espera aí que eu vou, né? Ah não, agora ele voltou, vou escrever de novo.
Né? Chegou um... Não existe isso. Pensando na questão do pecado, né? Os parâmetros. Será que seria possível, então, nesse caso? Então, aliás, nesse caso, seria possível eleito afastado não cometer os pecados de um eleito ou de alguém que seria mais ou menos isso. A gente não tem como não cometer pecado. Certo? Somos pecadores. É diferente. O pessoal tem mania de dizer que não há diferença de pecado. Vocês já ouviram essa expressão? Não há pecadinho nem pecadão. Né? Tudo é pecado. Sim, em termos práticos, tudo é pecado. Mas o pecado ele tem diferença. É diferente eu matar uma pessoa e eu falar mal da pessoa. É diferente. Eu matei, cometi um crime capital. E esse crime eu vou ter que pagar por ele. Eu falei mal. Mas do mesmo jeito que eu falei mal, às vezes com a minha língua eu matei a pessoa também. Só que existe uma diferença entre uma coisa e outra. Para o homem, né? Para o homem seria, ou para Deus também teria essa diferença. Eu na verdade, assim, eu estou esperando chegar lá no céu para perguntar para Deus se mas eu sei que tudo é pecado diante de Deus. Mas essa diferença também é uma dúvida que eu tenho também. Tá? Você quer fazer mais uma última pergunta. Então vamos lá. Clécio. Bom dia, pastor. Bom dia. Depois que eu me tornei presbiteriano, né, eu, assim, tanto no meu lar, no meu trabalho, eu sou zoado, malhado, por eu dizer que sou escolhido do Senhor. Eu mostro aqui. E aí o que acontece, pastor? E aí, acontece, o senhor fala de vez em quando, tem uns debates, discussões, né, principalmente quando você fala de eleição, né? Eu converso com até pastor que trabalha comigo, né? E eles não creem na questão da eleição. A gente sabe que a soberania é de Deus, o controle é de Deus, Deus escolhe o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Só que essas pessoas renunciam à eleição, eles não se dizem eleitos. O fato de não ter essa convicção de eleição no coração, como eles não têm, né? Isso implicaria na salvação? Não. Lá no céu, irmãos, não vai ter placa de igreja. Vai. Independente de igreja, vai ter convicção no coração. Não, diante do cristianismo. Deus muitas vezes não considera o nosso tempo de ignorância ou de falta de sabedoria em relação a essas questões. Por quê? Porque a salvação depende dele, continua dependendo dele. Então, às vezes, o que eu falei aqui, né, eu não entro nessas discussões porque eu não vejo ganho nenhum com isso. Né? Eu prefiro estar ao lado da pessoa e considerar ela como irmão, né? Crente. Não, quem faz isso com a gente é os batistas. Não. Nós vamos ser muito criticados. A gente é chamado de sorveteriano. Senti um friozinho, está chegando um presbiteriano. Está chegando eleito. Está chegando eleito. Mas, olha, a gente deve ter entendimento que isso é falta de maturidade. E a maturidade, infelizmente, ela chega para nós quando a gente passa a compreender a Bíblia com clareza. Muitos cristãos ainda não entenderam e não vão entender muitas vezes. E aí, pastor, entra a questão da eleição incondicional, é exatamente isso. Não depende dele entender, reconhecer ou confessar. É Deus que escolheu, não ele. E não tem uma condição para Deus escolher. Agora uma coisa... perfeito nessa E é uma coisa interessante, porque só o fato dele ser cristão e dizer cristão e estar numa igreja, já é um sinal da graça de Deus que atingiu o coração dele. Amém. Irmãos, obrigado. Hoje à noite nós vamos continuar, nós vamos pregar em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, e vamos tentar aí nesse texto aí aplicar todos esses parâmetros dentro da Tulipe, né, no texto bíblico em uma pregação. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Maravilha, hein? Amém?